Beleza? Olha aí, professor Rogério na área de novo, trazendo com vocês agora a matéria de geografia. Vamos falar aí sobre tigres asiáticos, tá? E o que são os tigres asiáticos, né? Japão e os tigres asiáticos. Tigres asiáticos são um bloco econômico, tá? São um bloco econômico, né, do continente asiático, né, que saiu para aliviar a economia do Japão, ou aumentar a economia japonesa. Né? Vamos ver aí, eu vou explicando melhor para vocês. Então, tigres asiáticos, né, são assim denominados em virtude da peculiar agressividade no processo de crescimento industrial e no comércio internacional. São eles, né? E eu esqueci de passar aqui, né? Desculpa. São assim denominados em virtude da peculiar agressividade no processo de crescimento industrial do comércio internacional. São eles Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. Tá? Esses são os 4 primeiros tigres asiáticos. Foram os primeiros. Temos outros depois deles, são os conhecidos Baby Tigers. Né? Então, assim, mas por que eles existem, né? Como que eles foram criados? Vamos ver aí. Olha lá. Os aspectos socioeconômicos, né? O Japão, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, transformou-se em um exemplo de crescimento econômico, aumentando sua participação no comércio internacional de mercadorias. Ou seja, o Japão é um país desenvolvido, uma potência econômica e um dos principais centros de finanças globais, principalmente aí da região asiática, tá? Mas e aí, professor? O que isso tem a ver? Por que esse nome? Então, gente, o Japão ele é um dos territórios onde a concentração da população é maior, onde tem uma concentração populacional enorme, ou seja, muita gente para pouco espaço. E para a economia do Japão expandir, crescer, ele precisou o quê? Investir em outros países. Em países no qual ele poderia explorar a mão de obra e também explorar o mercado consumidor. Né? Sendo assim, o Japão ganhava, teoricamente o país também ganhava, porque ia ter geração de emprego, renda e tudo mais ali dentro daquele território. Mas vamos ver aí. Passando. Os tigres apresentam indicadores sociais próximos ao dos países desenvolvidos, economia diversificada e exportação de grandes quantidades de bens industrializados. Desculpa. Aí temos uma imagem que seria da indústria de produtos eletrônicos da Coreia do Sul no ano de 2003. A Coreia do Sul, ela é uma coisa assim espetacular. Por quê? Na década de 60 ela estava tão ruim quanto o Brasil, naquele mesmo período, tá? E eles usaram uma inteligência absurda que o governo desse país fez. O Japão quis levar a montadora dele para lá principal, uma das principais empresas que era a Honda, foi para o país. Aí os empresários da Honda chegaram na Coreia do Sul e fizeram um acordo, olha, eu quero vender meu carro aqui porque eu estou sem espaço lá, vocês têm mercado consumidor, vocês têm mão de obra para mim, vou gerar emprego, gerar tudo. O presidente da Coreia naquela época, ele pensou e falou assim, então vou fazer o seguinte, vocês vão ganhar dinheiro para burra aqui durante 20 anos. Mas quando fizer 20 anos, a sua fábrica vai ser minha. Tudo que tem dentro da sua indústria, toda tecnologia, maquinário, é meu. E vocês têm que capacitar os meus funcionários para estarem aptos a trabalharem nessa indústria. Fecharam um acordo. O que a Coreia do Sul fez? Investiu massivamente em educação. Em 20 anos ela tinha uma turma de engenheiros formados. E esses engenheiros, quando a fábrica fez 20 anos, que era o acordo, eles assumiram aquilo ali. E hoje em dia temos aí a paralela da Honda, que é a Hyundai.
que os carros até no início eram idênticos ao Honda. O Honda Civic, que era o Hyundai, era igualzinho, não tirava nem punha nada. Então eles usaram massivamente a educação e com isso fizeram o país desenvolver. Apresentam aí uma característica em comum. A economia está bastante orientada para o mercado externo e com grande capacidade de competição no mercado mundial. Entre o Japão e os tigres, a outra característica em comum é a forte presença do Estado na economia. Aí temos o Porto da Coreia do Sul aí em 2008. Gente, olha só, economia pujante nessa região. Isso é fato. Então, assim, eles necessitam de... Como é que a gente vai... Como é que eu posso falar isso para vocês? Eles necessitam de dividir as indústrias, de mandar a indústria deles para outros países para poder aumentar, crescer, porque eles já não têm mais como crescer no território deles. Então eles precisam expandir essa indústria, certo? Então o Japão ele começou a expandir. Ele expandiu nesses principais aí países, como eu falei. A Coreia do Sul foi um fato extraordinário, que ela cresceu e se desenvolveu muito. Hoje é uma potência desenvolvida, né? Muito boa, industrialização pujante, educação top de linha. Lá você tem um outro patamar, é um outro nível, né? Mas nem todos os tigres estão desse fator, tá? Temos aí os Baby Tiger. Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Vietnã apresentam indicadores sociais bem inferiores ao Japão e aos 4 tigres asiáticos. Podem ser considerados os novos tigres. São economias dependentes do investimento estrangeiro, sobretudo de capital japonês e também capital dos tigres asiáticos, dos 4 principais. Porque, como eu falei, eles cresceram tanto que eles tiveram que delegar indústrias a alguns territórios para poder ganhar mais dinheiro. E o que eles viram nesses países aí? Esses países são pobres, população praticamente na miséria, uma mão de obra baratíssima e um grande mercado consumidor. Na realidade, eles não se preocuparam nem com o mercado consumidor. Por quê? Porque a maioria dos produtos feitos nos Baby Tigers são voltados à exportação. Eles não ficam nesse território, eles são voltados para fora do país. É igual ao nosso café. O nosso café fica aqui, o café padrão? Não, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos e nós consumimos o pior do café que é produzido aqui no Brasil. E funciona praticamente dessa maneira, porque o produto bom vai para fora. E toda grande empresa quer vender para fora. Por quê? Porque aqui é mão de obra barata. Lá era mão de obra barata e aqui no Brasil também temos mão de obra barata. Então é isso daí que faz a economia circular. Porque mão de obra barata, eu gasto pouco para produzir e vendo bem mais caro. Mas vamos passar, porque não pode parar. O Japão é uma grande potência industrial. No final da Segunda Guerra Mundial, os japoneses haviam sido derrotados. O país estava com sua infraestrutura e capacidade produtiva, em boa parte, desestruturadas. No entanto, graças a um conjunto de fatores, o Japão atingiu uma vigorosa recuperação econômica que o elevou ao posto de segunda potência econômica mundial. Ou seja, segunda potência econômica mundial, abaixo dos Estados Unidos. O país cresceu, o país recebeu ajuda financeira dos norte-americanos, foi proibido de ter um exército a princípio, mas em compensação ganhou muito dinheiro, porque por causa da indústria, os japoneses criaram muita tecnologia. Eles são hoje em dia exportadores de tecnologia. São um país tecnologicamente avançado. Sempre garro com esse negócio. Então, por isso eles tiveram a ideia de expandir aí a questão dos Baby Tigers e dos tigres asiáticos em geral. Esses fatores podemos destacar a mão de obra barata abundante, que submetia-se a longas jornadas de trabalho no passado. O grande valor que se tem aí pelo trabalho em grupo e fortes investimentos em educação.
Também temos aí, né, o amparo do Estado à economia, com forte apoio das empresas privadas, a adoção de uma política protecionista, né? Aí aqui, ó, enorme capacidade de poupança interna, que fez do país um dos maiores investidores nacionais, e auxílio financeiro e econômico também dos Estados Unidos, como eu já havia dito. O que acontece com isso? Por que a mão de obra lá era, né, não é tão, mas era uma mão de obra barata e submetia a longas jornadas? Por causa da época do imperador, né, eles acabavam sendo bem submissos, e isso daí serviu muito para a indústria alavancar, porque eles eram submissos e trabalhavam, se submetiam a longas jornadas de trabalho, nos quais alguns outros países aí não se sujeitaria, e isso fez com que eles crescessem muito. Ou seja, eles trabalharam muito e hoje eles colhem o fruto, entre aspas, né? Eles podem exportar essa tecnologia. Investiram muito em educação, dos países que melhor educação, uma das melhores educações aí do mundo, né? Valorizam demais a educação, o professor é super valorizado. Isso é muito bom, gente. Às vezes a pessoa pensa que a educação é bobeira, não, a educação é bom demais, porque você aprende, cresce, cresce mentalmente, e culturalmente, e isso daí expande seus horizontes, ok? Fortes investimentos em educação, amparo do Estado à economia, com forte apoio às empresas privadas, ou seja, o Estado, o governo, apoiava as empresas para que elas crescessem, para que elas se expandissem, para que elas levassem o nome do Japão para o mundo, como foi o caso da Honda, entre outras diversas empresas ali. A adoção de política econômica protecionista, ou seja, vamos consumir o nosso produto, vamos evitar que venha produto de fora para o nosso país, vamos consumir o que está sendo produzido aqui dentro. Quando não der mais para a gente consumir aqui, não tiver, a gente compra de fora, mas vamos valorizar o nosso produto, vamos valorizar a prata da casa e não valorizar ao mercado estrangeiro, não valorizar as mercadorias que vêm de outro país para cá. Isso foi um fator também muito predominante ali, né? A capacidade de poupança interna, o que é isso? O país economizou dinheiro, ele guardava dinheiro, ele vendia muito e comprava pouco. E auxílio financeiro e econômico dos Estados Unidos, que ajudou aí na reconstrução do país no pós-Segunda Guerra Mundial também. Vamos lá, mais uma passadinha aqui, e a carinha ainda ficou atrapalhando, mas a gente tira. O Japão é constituído por um arquipélago vulcânico situado no Oceano Pacífico. O vulcanismo e o tectonismo continuam ativos no Japão, provocando em algumas ocasiões terremotos de grande intensidade e de graves consequências materiais e humanas. Mas aí o que isso tem a ver com o aproveitamento do espaço? É porque os japoneses eles aproveitam todos os espaços que eles têm, do menor ao maior. Ou vai usar para plantar, ou vai usar para montar uma indústriazinha, ou um pequeno quarto, eles aproveitam tudo. E isso fez deles uma grande nação. Temos aí os efeitos do terremoto de Kobe no Japão, em 1995, devastou a cidade. A questão demográfica. O Japão é um dos países mais populosos do mundo. Em 2003 possuía cerca de 127 milhões de habitantes. Pequena extensão territorial e sua densidade demográfica é consequentemente bastante elevada, ou seja, muita gente por metro quadrado. Ok? A redução da natalidade e o envelhecimento populacional. Com a taxa de fecundidade de apenas 1,3 filhos por mulher, o governo japonês chegou a desenvolver campanhas de incentivo à natalidade, sem obter resultados satisfatórios. Para os casais jovens, o custo de moradia e educação dos filhos representa um peso econômico, porque filho é muito caro. Ter um filho hoje você tem uma despesa muito alta e isso deixa muito caro aí para os pais, principalmente os jovens que estão abrindo aí em busca de uma oportunidade boa no mercado de trabalho. E isso acaba desestimulando eles de terem filhos.
ou então quando resolvem ter, já passou do tempo e não conseguem ter mais. O envelhecimento da população japonesa é um outro aspecto que preocupa as autoridades. Professor, mas por que a gente está falando no Japão também agora? Porque não tem como falar dos tigres asiáticos sem falar do Japão, gente. Porque eles surgem por causa do Japão. Porque o Japão precisa expandir. Olha só aí quem está falando, envelhecimento da população. Nem toda a população hoje conseguiria dar conta de tudo isso que é produzido ali, até porque também não tinha espaço físico para isso. Então eles fazem o que? Eles pegam a empresa deles e mandam para fora do país e controlam do mesmo jeito que elas estivessem no território deles. Pelo contrário, eles ainda ganham muito dinheiro, porque eles aproveitam e exploram a mão de obra barata. Eles pagam pouco para produzir, porque no Japão hoje a mão de obra não é tão barata não. Não é absurdo de caro, mas não é tão barato. A escassez de terra no Japão ocasionou aí uma grande elevação dos preços dos imóveis, obrigando as famílias jovens a alugar ou comprar apartamentos minúsculos. Gente, alugar ou comprar apartamentos minúsculos, são mini apartamentos. Tem uma foto aí, depois eu vou mostrar para vocês. É bem interessante. Aí a distribuição populacional do Japão, Em vermelhinho nós temos aí mais de 500 de 100 a 500 e menos de 100. Tá aqui, ó. Tô dando um zoom pra gente ver. Vamos começar aqui por cima de Hokkaido. Aqui é uma das ilhas, Sapporo. Akita, Sendai, Honshu. São todos os territórios aí japoneses com uma ocupação muito grande. Então agora vamos passar aí o nosso slide. Opa, diminuindo. Isso, agora passa o slide. Olha o quartinho. É um micro quarto. É um micro quarto, ó. Tá só o japinha ali sentado, mexendo ali, guardando as roupas dele, esperando aí para começar o próximo turno de trabalho, quem sabe no outro dia. E eu vou te falar, um cubículo desse daí não é baratinho não, é em torno aí de uns $1.000 aí atualmente, tá? Só para vocês terem a noção, o custo de vida japonês é caríssimo. Apenas 16% do território japonês é apropriado para práticas agrícolas. Apesar disso, o Japão consegue obter grandes colheitas em seu solo por auxílio de técnicas modernas, máquinas e fertilizantes. E também por causa lá dos vulcões, a terra é bastante fértil. O solo do vulcão deixa as terras bem férteis. A agricultura é desenvolvida nas planícies, sendo também aproveitada nas encostas das montanhas por meio da técnica do terraceamento, que é fazer tipo umas escadas ali, vão plantando e aproveitando a própria água ali que forma pequenas poças, vai irrigando aí. O principal produto cultivado é o arroz, Eles consomem também, eles produzem e consomem praticamente aí todo. O que eu te falei, eles aproveitam tudo no território deles. Aí nós temos aí o seguinte, a agropecuária e a pesca no Japão. Nós temos ali culturas tradicionais, que é o arroz, o chá, a moeira, a agricultura e moderna, frutas, legumes e flores, atividade criatória bovina, zona de pesca, criação marinha, importante porto pesqueiro. Essa é a legenda que a gente tem aí desse mapa, e a gente vai ver aí, que eu vou dar uma ampliada aqui, olha só, para vocês poderem ver melhor esse mapinha, Aqui, ó, como a gente falou lá, temos aqui, ó, o porto pesqueiro aqui em cima, em Hakanai, próximo a Hokkaido. Aqui seria uma criação bovina, na parte que está o tracinho verde, e de acordo ali com a criação bovina e tudo mais, de acordo com a legenda que nós vimos aqui, ó. Então assim, tá bem explicativo o mapa, tá? E vamos passar aí para a próxima do extrativismo, Então olha só, gente, parte da cobertura vegetal do Japão é aproveitada para a exploração de madeira,
e geração de energia. A exploração é controlada pelo governo, que incentiva o reflorestamento. Gente, é interessantíssimo. O Japão aproveita tudo. Os caras, eles pensam em tudo. Só para você ter uma ideia. Eles colocaram placas de contato nas estações do metrô. Conforme as pessoas pisam, gera energia para a própria estação. No litoral japonês, eles colocaram placas de contato para aproveitar a maré, chamada de energia maré motriz. Então, conforme a maré bate na placa, vai gerando energia. E os caras alimentam um território enorme. Por que nós não fazemos isso aqui? Eu não sei. O brasileiro está meio atrasado nesse pensamento, não dá dinheiro, né? Não é possível. Mas lá eles pensam, isso tudo é bom porque ajuda a natureza. Você está poluindo menos. Você cria técnicas, né, modernas para esse aproveitamento da energia elétrica e sem denegrir, aproveitando o que a natureza está te dando. Tá? Quanto ao extrativismo mineral, os seus recursos são escassos, necessitando importar todas as matérias-primas essenciais e desenvolvimento aí de sua atividade industrial. Ou seja, gente, matérias são escassas. O Japão, ele importa praticamente tudo em mineral. Ferro, cimento, aço, tudo metalurgia em geral, tudo para construção, eles importam praticamente tudo. O Brasil vende muito para eles também, tá? Vamos falar aí agora um pouco da indústria japonesa. Em 1868, o país começou a se modernizar, construindo os alicerces de seu processo de industrialização. Nessa ocasião, o governo estimulou a formação dos chamados Zaibatsus, que eram conglomerados industriais e familiares, ou seja, era a própria família comandando tudo. Verdadeiros impérios com alto poder de competição. Com o objetivo de reduzir custos e ciclos de produção, prazos, priorizando a qualidade dos produtos, desenvolveu-se uma nova organização da produção, o chamado toyotismo. Esse sistema teve origem em meados do século XX na indústria automobilística, principalmente o nome já diz Toyota. O toyotismo, ele surge já na década de 70, 80, também é conhecido como pós-Fordismo. Nos Estados Unidos eles não falam toyotismo, eles falam pós-Fordismo, porque o toyotismo é uma reinvenção do modelo de produção do Fordista, do modelo Fordista, tá? O toyotismo, qual era a diferença? O Fordismo, ele tinha várias indústrias, muitos funcionários, muita matéria-prima, um grande estoque e produzia massivamente para depois vender. No toyotismo não. Eu prezo a qualidade, eu prezo o cliente. Então eu não preciso de ter grandes estoques, eu não preciso ter galpões, eu não preciso ter indústrias, eu não preciso ter vários funcionários. Eu contrato um funcionário para o serviço, ou seja, eu vou produzir 10 carros, eu contrato um funcionário para a produção de 10 carros, vou comprar matéria-primas para produzir 10 carros, então não sobra excedente, eu não estrago nada e eu aproveito 100%. É mais ou menos desse jeito. Não muda muito não. Vamos passar. O parque industrial mais importante do país situa-se entre Tóquio e Yokohama. Só um minuto, pessoal. Tóquio e Yokohama, onde se concentram aproximadamente 33% da produção de manufaturados do país e quase 60% da produção de automóveis e materiais elétricos. Outra área industrial importante é situada na cidade de Osaka, onde se destacam principalmente as indústrias têxteis, produção de roupa, calçados e tudo mais, tudo derivados aí de roupa. Aqui é o polo industrial de Osaka, no Japão, como se fosse um parque industrial aí. Voltamos aí para eles agora, já entendemos o Japão, já entendemos o que o Japão tinha e tem e por que ele fez isso, que eu já expliquei, é claro, porque ele precisava delegar essa mão de obra aí, dividir. Então, olha lá, entre os anos de 1960 e meados da década de 90,
nenhum local do mundo teve crescimento econômico tão expressivo como apresentado nos países do leste e sudeste da Ásia. Na liderança desse crescimento estão os 4 tigres asiáticos. As exportações desses 4 países passaram de 2 bilhões de dólares na década de 60. Um deles é a Coreia do Sul. Lembra lá que teve lá investimento em educação e o país hoje se tornou top de linha. Para mais de 240 bilhões em 90. E em 2004 suas exportações já atingiram 637 bilhões de dólares. Ou seja, muita grana. O crescimento econômico aí dos tigres asiáticos foi alicerçado no estreito relacionamento entre as empresas privadas e o governo, que oferecia proteção ao mercado interno por meio de impostos elevadíssimos a produtos importados. Gente, o que acontece? Se eu proíbo de entrar produtos importados no país, obviamente que eu vou fazer o mercado interno, né, funcionar bem. Por quê? Porque a população vai ter que comprar a mercadoria que é produzida no nosso país. Ele não proibia, só que ele cobrava um juro muito alto. Então, quando a mercadoria de fora chegava, ela era mais cara do que o produto nacional. Então, olha só, eu vou comprar o produto nacional, né, porque é produzido aqui e está mais barato. Mas aqui não. Tipo, no Brasil tem produtos que vêm de fora que é mais barato do que o produto produzido aqui. Mas por que isso acontece? Porque o país deixa entrar, não taxa, e isso faz com que você pegue o seu dinheiro que está aqui no Brasil e ele vá para a Europa, vá para os Estados Unidos, vá para a Ásia, né? O dinheiro não fica. Quando a gente compra um produto que não é produzido no Brasil, esse dinheiro vai para fora, esse dinheiro não fica aqui no país. O que fica é uma pequena parcela que o imposto é mínimo. Então o país deixa de ganhar dinheiro, deixa de fazer o dinheiro circular aqui dentro, deixa de gerar emprego e renda, gente. Tudo isso é um fator, é um complicador, tá? E isso também atrasa economicamente o país, o que não foi feito aí nos países dos tigres asiáticos. Por isso, eles aproveitaram o próprio mercado interno, além do mercado consumidor externo, que eles também focavam na economia de fora, na economia externa, porque eles precisavam vender para fora para dinheiro, até porque eles produziam muito, além do seu próprio consumo. Tá? Vamos um mapinha aí, em lilás aí, né, mais escuros, os tigres asiáticos, e mais claros aí os aspirantes a tigres asiáticos. Aí, ó, Coreia do Sul, tá vendo? Taiwan, Hong Kong, entre os outros aí, ó. Vamos passar aqui para o próximo. Coreia do Sul. Principais produtos exportados são veículos, Hyundai, calçados, roupas, tecidos, chapas de aço. Lá tem uma produção, a indústria lá do ferro e aço também é muito pujante. Além de produtos eletrônicos, né? Tem grandes marcas eletrônicos lá, hein? Será que alguém adivinha aí uma delas? Muito celular vendido. Taiwan, vamos falar agora. A China considera Taiwan uma província rebelde e não a reconhece como Estado, país. As hostilidades entre ambas existem desde a Revolução Socialista na China continental e a entrada de Taiwan à OMC. Deu-se como território e não como país. A política posta em prática em Taiwan fundamentou-se nos 3 princípios básicos do povo: distribuição equilibrada da riqueza, melhor utilização da terra e melhor situação para o povo. Olha só vejo vantagem para minha população. Olha o que o país preza: vantagem para a população. Além da indústria eletroeletrônica, merecem destaque a indústria de computadores e produtos de matéria plásticas e o setor petroquímico. Gente, pensa bem, pensa num país que usa uma política que se preocupa com a sua população.
E isso faz com que o país cresça, que o país tenha uma economia boa, pujante, que o trabalhador se valorize, né? Ele trabalha muito? Trabalha, mas ele ganha dinheiro. Ele gasta de dentro, faz a economia movimentar. Estão entendendo? Isso é o que fez os tigres asiáticos crescerem muito. Singapura, né? Vamos ver agora. Situado aí, vou deixar aqui que não atrapalha. Situado entre o Estreito de Malaca e o Estreito de Singapura, que liga os oceanos Índicos e Pacífico, 2 oceanos, ganhando na loteria, né? O país situa-se aí numa área geográfica estratégica. Por 2 oceanos tem que estar na estratégica, né? Está no percurso de rota marítima que ligam aí a Europa ao Extremo Oriente, a Indonésia e a Austrália. Olha o meu mercado, olha a minha rota comercial enorme. Atualmente Singapura é uma república parlamentarista, mas há apenas um único partido político no país. O seu sistema político é extremamente fechado. O comércio exterior de Singapura é muito expressivo. Seus produtos de exportação são basicamente derivados do petróleo. Tem muito petróleo nesse território, tá ok? Agora vamos falar do outro tigre, que é o Hong Kong. Atualmente é uma das maiores centros financeiros do mundo, contando com cerca de 140 grandes bancos e sede de várias empresas multinacionais. Gente, se é um dos centros financeiros do mundo, claro que as maiores multinacionais vão para lá. É lá que está o dinheiro, é lá que está a economia circulando. A Ásia tem muita gente, então, ou seja, o mercado consumidor lá é muito grande, né? Qualquer indústria que queira crescer muito vai explorar esse território. Esse setor é responsável por 80% de toda a renda gerada no país. O porto de Hong Kong é um dos maiores portos do mundo. Olha o tamanho da criança na foto. Vou até dar uma ampliada aqui, ó, para vocês notarem aí a dimensão. É tanta coisa que a gente se perde de ver, de tão grande. Tanto que é um dos maiores portos do mundo. Gente, é demais, né? E vamos lá para os Baby Tigers, novos tigres asiáticos, como vem sendo chamados na Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas e Vietnã, oferecem, além da mão de obra barata, outros atrativos às empresas multinacionais: isenção de impostos, concessão de terrenos, investimentos em infraestrutura e grandes incentivos aí às exportações. Gente, o que é isso? É tudo que uma empresa quer. Isenção de imposto. Vou ficar lá 20 anos sem pagar imposto. Vou gerar emprego? Vou, mas não vou pagar imposto, tá ótimo. Ganho um terreno, vou botar minha empresa lá num terreno de graça, que vai ter uma infraestrutura enorme. Praticamente eu só vou chegar lá com a minha empresa, com o meu nome, montar a indústria e ganhar dinheiro, gente. É isso que eles querem. Então os países estão oferecendo isso, além de uma mão de obra baratíssima, né? Então, claro que as empresas vão explorar, né? Aí, ó, nós temos um operário em uma fábrica do Vietnã fazendo motores e uma empresa multinacional na Tailândia produzindo aí roupas, né? Calçados, provavelmente deve ser aí algumas, aí parece uma chuteira de futebol, mas nesse território aí tem a Nike também, que produzia aí nesse território. Então, galera, espero que tenham gostado aí da aula, tá? Um ótimo dia, tarde ou noite para todos, não sei a hora que estão vendo. Qualquer coisa, deixa lá uma mensagenzinha: professor, não entendi, explica de novo. Vou mandar um materialzinho aí anexado junto com isso, um textozinho, para a gente estar estudando aí, tá ok? E na nossa próxima aula, nós iremos falar, né, dos aspectos naturais e populacionais da China, né? Esse período agora nós vamos falar mais do continente asiático, aí terminando na Oceania, Austrália e Oceania. Tá ok, gente? Isso é muito importante, vestibular, para quem vai fazer prova de concurso, isso cai muito. Tá bom, galera? Grande abraço, o professor Rogério vai deixar vocês aí até a próxima aula, hein? Tchau, tchau.